Tudo bem por aí? Como é que vocês estão? Como é que estão os estudos? Aqui é o professor Marcão, de Filosofia. Hoje a gente vai ter um papo sobre pensamento e as contribuições para o direito. Eu vou fazer algumas reflexões aí durante esses nossos poucos minutos que estaremos juntos sobre como o pensamento pode nos libertar em busca daquilo que a gente quer, em busca dos nossos sonhos, em busca das nossas realizações, seja ela em qualquer ramo de nossas vidas, até mesmo em breve no concurso para a OAB ou num concurso que você vai fazer referente àquela profissão que você quer para a sua vida. Nós temos aí as adversidades da vida, né? E cada um de nós temos um estilo, um ambiente, um lugar que vivemos. O que eu quero dizer é o seguinte, que tudo que está à nossa volta, que nós percebemos ou não percebemos, acaba moldando o nosso estilo de vida, acaba moldando os nossos quereres, as nossas vontades, as nossas frustrações e principalmente as nossas percepções. E esse tal do pensamento, que de repente algum dia acordamos e falamos assim: poxa, eu gosto tanto de direito, poxa, eu gosto tanto da profissão de advogado, eu quero ser juiz, eu quero ser promotor, que necessariamente, obrigatoriamente, será necessário aí fazer um curso de direito de no mínimo aí 5 anos. E esse pensamento recaído lá, puxado da mente, que nos faz o que nós somos. Então o meio, ele determina profundamente os caminhos que nós vamos percorrer. E uma coisa muito importante que está em voga hoje, que é chamada empatia, perante aquilo que nós percebemos do nosso ambiente, sempre é rebuscar de uma razão baseada na percepção puxada pelo pensamento. Então o pensamento vai sempre nos guiar de acordo com o que nós entendemos da percepção do mundo que nos pertence. E quanto mais eu percebo esse mundo, quanto mais eu consigo enxergar mais do todo, mais esse pensamento fica valioso. Quanto mais eu percebo daquilo que está à minha volta e principalmente que eu tenho o discernimento de decidir os caminhos que eu vou percorrer de acordo com aquilo que eu penso, eu começo a buscar uma tal de chamada liberdade. E isso parece pra gente natural, principalmente no mundo jurídico, onde a hermenêutica é algo natural. Nós falamos, naturalmente sobre as coisas, sobre as percepções das leis, os recursos, as nuances, aquelas que a gente não consegue enxergar, mas está ali na nossa frente. Só que essa liberdade de falar é algo que pra gente é tão natural, nem sempre foi assim. Essa materialização do pensamento, que é falar, se expressar, por muito tempo foi impedido de acontecer. Nós recorremos à liberdade de expressão como um direito fundamental. E nem sempre foi assim. Por exemplo, eu posso trazer à luz um filósofo francês chamado Voltaire, que no tempo do Iluminismo, lá 1500, 1600, final disto, ele questionava uma série de situações através da razão, defensor da liberdade de expressão. Ele falava o seguinte: eu posso não concordar com o que você está falando, mas eu vou lutar até a minha morte para defender o direito de você dizer. O que quer dizer isso? Que existe sempre um confronto de verdades e é necessário que eu exponha a minha liberdade de expressão e você faça a mesma coisa. E eu vou defender isso como um direito fundamental da existência humana. Tudo baseado aonde? No pensamento. Então, raciocinem sobre isso, tragam Voltaire para cada momento que nós falamos e nem percebemos o quanto isso é valioso. Mas, quando exercemos o pensamento da liberdade de expressão, temos que entender que existem limites. Existem limites, o meu arbítrio, ele termina quando começa o arbítrio do outro. Então o ato de pensar, essa liberdade que nós temos, um tempo atrás, foi uma luta muito grande.
Então agradecemos a Voltaire e tantos outros filósofos que ao longo do tempo foi lutando pela nossa liberdade de expressão. Isso é muito importante, porque no nosso meio jurídico, isso é muito caro. Isso nos pertence. Sem o ato do pensamento, na expressão da liberdade, não conseguimos exercer a nossa profissão. Bem antes de Voltaire, no tempo de Platão, Aristóteles, todos nós sabemos que Platão foi o primeiro e o maior discípulo de Sócrates, né? Já é uma outra história, mas eu quero... Quando na Grécia Antiga Platão se deparou com aquela Constituição, ele foi um crítico ferrenho que privilegiava aquelas pessoas que tinham muito dinheiro, privilegiava aquelas pessoas que tanto eram reis na terra e no céu, e ele questionava aquilo num ato de busca pela liberdade, aonde a corrupção sucumbisse, aonde o homem colocasse os dois pés no chão e caminhassem com liberdade, tanto no direito de ir e vir, como no direito de se expressar, de falar. Pouco tempo depois, aí veio seu discípulo de Platão, Aristóteles, e os pensamentos foram se fechando. E nasce naquele momento os princípios básicos das cartas magnas que viriam suceder, e principalmente dos princípios básicos da democracia. Princípios esses da democracia, que todos nós sabemos que é o direito do povo, pelo povo, para o povo. Então, o exercício do direito do povo pelo povo para o povo parece uma coisa simples, parece uma coisa que sempre existiu, mas não foi assim. Foi necessário uma série de considerações, uma série de ponderações através do pensamento. Olha aquilo que eu falei no início das nossas conversas aqui hoje. Eu falei sobre pensamento, é aquilo que a gente consegue perceber do mundo à nossa volta. Imaginem vocês quão grande é isso. Você conseguir enxergar as estruturas que existem, transformar o seu pensamento de forma racional e conseguir fazer o quê? Atuar. Através da crítica, das reflexões, do equilíbrio mental, e você conseguir formular situações em questões já pré-formuladas. O que eu quero dizer é o seguinte: o pensamento a serviço do direito é exatamente isso. É o quanto você consegue questionar as normas pré-estabelecidas num limite entre direito e justiça. Esse limite tênue, até mesmo invisível, quase imperceptível, necessita um olhar diferenciado através do pensamento racional por conta dos agentes jurídicos que somos nós, os advogados. Então o pensamento é algo fundamental para que a gente comece a entender os princípios do direito. Bom, e finalizando, eu queria contribuir um pouco mais com vocês. Eu posso definir pensamento como um processo mental que define exatamente aquilo que eu quero ser, aquilo que eu posso ser, aquilo que eu entendo que é possível ser, e principalmente é aquilo que me motiva a caminhar todos os dias, é o meu pensamento. Certa vez, um aluno de primário me perguntou assim: professor Marcão, se eu retirar o querer da existência da face da Terra, o que vai acontecer com o ser humano? Aí eu respondi: perceba, para eu estar falando, eu tenho que querer. E esse meu querer pressupõe que eu vou pensar. Eu penso em querer e transformo em ação. À medida que eu retiro o querer, por mais que eu pense, eu não consigo transformar em ação. O que eu quero dizer? Do que adianta pensar, imaginar, mensurar, se eu não quero? Então, pessoal, a primeira coisa é determinação. Naquilo que você vai se propor a fazer em termos, por exemplo, no exame da ordem em breve, o querer é determinado lá no nascituro pelo nosso pensamento. Mas é necessário que eu pense racionalmente sobre aquilo que eu quero, que vai se transformar em ação, de acordo com os meus pensamentos. Felicidade a todos, boas reflexões, boas aulas, boa semana,
Espero que os pensamentos de vocês os levem aonde vocês decidirem estar. Gratidão, até breve.